Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O nosso Deus não nos rejeita, nem sequer nos desampara. Pedíamo-lo cantando, e celebrar a Eucaristia é Deus que venha ao nosso encontro de cada vez que o fazemos para confirmar a Páscoa de seu Filho, pela qual nos acolhe na totalidade do que somos. Em Quaresma, a caminho da Páscoa, abramos os nossos corações, nós que aqui estamos, vós também que nos acompanhais através da televisão ou da internet. Abramos os nossos corações para este Deus, que é o nosso amparo. E porque somos pecadores, reconheçamo-nos e invoquemos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes os auxílios necessários à nossa fraqueza, fazei que os recebamos com alegria e manifestemos na vida os seus frutos de santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro da sabedoria. Dizem os ímpios, pensando erradamente: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões da lei e repreende-nos as faltas de educação. Declara ter o conhecimento de Deus e chama-se a si mesmo Filho do Senhor. Tornou-se uma censura viva dos nossos pensamentos e até a sua vista nos é insuportável. A sua vida não é como a dos outros e os seus caminhos são muito diferentes. Somos considerados por ele como escória e afasta-se dos nossos caminhos como de uma coisa impura. Proclama feliz a morte dos justos e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos o que sucede na sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Assim pensam os ímpios, mas enganam-se, porque a sua malícia os cega. Ignoram os segredos de Deus e não esperam que a santidade seja premiada, nem acreditam que haja recompensa para as almas justas. Palavra do Senhor. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Livrou-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto
dos corações atribulados. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele confiam. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações atribulados. Guarda todos os seus ossos, nenhum será quebrado. O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele se refugiam. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações atribulados. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. Estava próxima a festa dos tabernáculos. Quando os seus parentes subiram a Jerusalém para irem à festa, ele subiu também, não às claras, mas em segredo. Diziam então algumas pessoas de Jerusalém: não é este homem que procuram matar? Vede como fala abertamente e não lhe dizem nada. Teriam os chefes reconhecido que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é este homem, e quando o Messias vier,
ninguém sabe de onde ele é. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou, e que vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele venho e foi ele que me enviou. Procuravam então prender Jesus, mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Caríssimos, vós todos que aqui estáis, vós que nos acompanhais também através da televisão ou da internet, esta sexta-feira da Quaresma projeta-nos para dentro da Páscoa, com esta palavra que ouvimos hoje do Evangelho de São João, em que já se dá a conhecer aquela conjura que estava armada contra Jesus e que vai levar ao acontecimento de Sexta-feira Santa. Reparai que o texto que líamos dizia: os judeus procuravam dar-lhe a morte, depois interrogavam-se os que o ouviam: não é este que querem matar? Procuravam prender Jesus, isto é, os dados estavam a dispor-se no tabuleiro para que o desenlace fosse aquele que já conhecemos: a paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. E é neste ambiente que nos interessa voltar ao salmo que cantamos, repetimos 4 vezes: o Senhor está perto dos corações atribulados. Nós sabemos, os Evangelhos contam-nos a tribulação do coração de Jesus, a tribulação que Jesus experimentou no seu coração quando confrontado com a iminência da sua hora, a agonia. Sabemos a tribulação que Jesus experimentou. Reparai que o texto hoje apresentava-nos Jesus a ir para Jerusalém, mas em segredo, porque sabia que o perseguiam. Jesus experimentou profundamente, até ao mais fundo que se pode experimentar, a tribulação do coração humano. O Senhor está perto dos corações atribulados. Tomemos nós consciência das nossas tribulações. Tomemos nós consciência daqueles acontecimentos, daquelas realidades, daquelas relações que nos apertam o coração, que nos fazem sentir pequeninos, oprimidos. Os nossos medos, as nossas angústias, a nossa solidão. Todas aquelas experiências da vida que nós experimentamos como tribulação do coração. Tomemos consciência delas diante de Deus, porque o Senhor está perto dos corações atribulados. E isto não é uma frase feita. Isto é a expressão de uma confiança em Deus que nos torna possível vivermos a tribulação sem desesperarmos. E Jesus dá-nos o segredo. Neste Evangelho que ouvimos, Jesus dá-nos o segredo para que esta frase tão poderosa, o Senhor está perto dos corações atribulados, não seja apenas um slogan vazio, mas seja uma experiência íntima de consolação. Jesus diz: eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou. Eu conheço-o, foi ele que me enviou.
dele venho, foi ele que me enviou. Qual é o segredo de nós podermos viver as nossas tribulações experimentando nelas a proximidade deste Deus que está perto dos corações atribulados? É este. É procurarmos viver a comunhão com Deus, procurarmos viver a intimidade com Deus, procurarmos viver não a partir da nossa vontade, mas a partir da própria vontade de Deus. Quando nós procuramos viver não a partir da nossa vontade, mas a partir da vontade de Deus, quando interiorizamos no coração e fazemos nossa vontade, a própria vontade de Deus, isto cria em nós um vínculo, um laço tão forte, tão estreito, tão apertado entre nós e Deus, que somos capazes de atravessar as tribulações todas da vida, todas, sentindo Deus perto dos nossos corações atribulados. Esta experiência íntima da relação com Deus não elimina, não afasta, não impede a tribulação, mas concede-nos atravessá-la com confiança, com serenidade, com paz do coração. Este é o segredo. Viver a intimidade com Nosso Senhor. Não uma intimidade abstrata, beata, mas uma procura interior autêntica, firme, decidida, determinada, de fazer nossa a sua vontade. Como Jesus, que experimentou a tribulação, mas não deixou de fazer a vontade do Pai. E experimentou que Ele estava perto do seu coração atribulado. Nós perdemos-nos em muitas lonjuras em relação a Deus e afirmamos a nossa vontade contra a vontade dEle. A nossa consciência diz-nos qual é a vontade de Deus, mas nós ontem cumpriram-se 100 anos sobre a morte daquele menino, centenário da morte de São Francisco Mártir. Quando nós olhamos para a sua vida, dele e da irmã, encontramos eles experimentaram a tribulação, e tribulações fortes, poderosas, por causa das aparições que lhes tinham acontecido. E nunca duvidaram. Atravessaram tribulações profundas, perseguições, incompreensões, maus tratos, e sempre com uma consciência muito viva da proximidade de Deus. Uma presença muito viva de Deus nos seus corações atribulados. Ainda que nos matem, não diremos o segredo. Porque estavam vinculados ao segredo, porque tinham feito sua a vontade de Deus, que era aquele segredo guardado por eles, e não abdicaram da obediência à vontade de Deus, e foram capazes de atravessar as tribulações, permanecendo fiéis, principalmente tendo aquele dom de valor inexcedível que a gente tanto perde quando perdemos, que é a confiança em Deus. Nós só temos duas possibilidades: ou vivemos a confiança ou nos enterramos no medo. E aquilo que nos atribula faz-nos medo. E é por isso que é aí que se torna mais importante do que tudo procurar a proximidade de Deus aos nossos corações.
Deixemos-nos interpelar por esta palavra que esta sexta-feira de Quaresma nos apresenta, nos faz ouvir. O Senhor está perto dos corações atribulados. Estamos nós perto do coração de Deus? A proximidade ao coração de Deus começa na procura de fazer a sua vontade. Por mais perto que Ele esteja dos nossos corações atribulados, se nos colocarmos nós longe do seu coração, Nosso Senhor, por muito que queira, não consegue. Não consegue cumprir a sua imensa vontade de estar perto de nós nas nossas tribulações. Acordemos para a confiança. Irmãs e irmãos, as maquinações dos ímpios contra o justo concretizam-se na paixão de Jesus Cristo. Peçamos a Deus Pai que nos escute, dizendo: ouvi-nos, Senhores. Pela Igreja, difamada com mentiras, pelos homens justos a quem os irmãos armam ciladas, e pelos que, mesmo com perigo, defendem a verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm a ousadia de se opor à imoralidade, pelos que sofrem por dizerem não aos poderosos e pelos que não se calam diante das injustiças cometidas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles a quem procuram dar a morte, pelos que têm a coragem de denunciar a falsidade e pelos que seguem o Senhor Deus verdadeiro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se voltam contra os que fazem o mal, pelos que desejam viver no mundo de justiça e pelos que acodem aos inocentes perseguidos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios e pelos nossos familiares, pelos que não temem dizer que são católicos e por tantos que não o podem declarar, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
Senhor nosso Deus, ensinai-nos a permanecer serenos e confiantes, como o Cordeiro a quem devemos a salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Parce Domine, parce populo tuo, ne in eternum iras caris nobis. Parce Domine, parce popolo tuo, ne in eternum iras caris nobis. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. Parce Domine, parce popolo tuo, ne in eternum iras caris nobis. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Omnipotente, fazei que este sacrifício nos santifique com o seu admirável poder e nos faça chegar de coração purificado às festas pascais, princípio da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes
reconforta a minha alma. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas,
afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Oremos. Senhor, que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazei que este sacramento celeste nos liberte da velha condição do pecado e nos renove com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco, que eles sejam para vós ou para quem quer que os leveis um sinal deste chamamento assente na confiança de que Deus é um Deus que está perto dos corações atribulados. E isto permite-nos atravessar todas as tribulações com confiança. De exemplo disso são São Francisco e Santa Jacinta. I will now bless the religious objects. Bendigo ahora los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom dia de peregrinação em Fátima e bom regresso quando voltardes. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.